Estudar não serve pra absolutamente nada. Pra absolutamente nada. É, eu- assim, sem querer, de certa maneira, trazer espectadores pra esse vídeo de uma forma totalmente, como eu posso dizer, neoliberal, tonta, mercantilista, que vai tentar ali criar algum tipo de chamariz para que você entre no vídeo e aí eu coloque algum tipo de edição impressionante e você fique totalmente preso dentro desse vídeo, o qual repete as mesmas informações que são passadas e repassadas, passadas e repassadas, passadas e repassadas o tempo inteiro. Esse vídeo em específico, ele não tem nenhum chamariz. Ou seja, a educação, a estudar em geral, não serve para absolutamente nada para grande parte das matérias, tá? Para grande parte das grandes disciplinas, assim, não serve para absolutamente nada. E eu digo isso em especial para ciências humanas, tá? Em especial mesmo, assim, para filosofia, para sociologia, para ciências sociais, para sociologia e ciências sociais é praticamente a mesma coisa, né? Porque a sociologia é uma dimensão ali das ciências sociais, para história, para geografia, especialmente geografia humana, etc. Assim, grande parte dessas disciplinas elas não servem para absolutamente nada, para absolutamente nada. Você vai pegar ali Memórias do Subsolo do Dostoiévski, você vai pegar ali A Inteligência e o Cadafalso do Albert Camus e você vai falar: "Oh, meu Deus, a minha alma foi iluminada por isso". E você vai chegar e vai sair falando para todo mundo assim: "Nossa, eu li tal livro". Você vai pagar de intelectual durante a noite e blá 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 blá. Então, cara, a grande questão é que tudo isso não serve para absolutamente nada, tá? E eu acho uma grande hipocrisia sua se você vier com aquele assunto de que a educação é libertadora e que você conhecendo as mazelas da sociedade, uma análise histórica sobre a alienação, que nem é o Capital, por exemplo, você vai acabar mudando a sua realidade concreta. Em grande parte das vezes isso não acontece. Muito pelo contrário, se cria uma falsa ideia de que você pode mudar o mundo com esses montes de teóricos que ficam glossolalicamente, enfim, cara, vomitando prolixidades, vomitando coisas e de certa maneira, como eu posso dizer, você fica ali revendo e revendo tudo isso e você fica ali perdendo e perdendo seu tempo com tudo isso, só para que você se projete socialmente de certa maneira. Eu fui uma vítima disso. Você, estudante de humanas, provavelmente é uma vítima disso. E assim, é importante dizer, eu já vou terminar essa introdução ao vídeo aqui, que tudo isso que a gente estuda em geral é absolutamente inútil mesmo. E tentar ficar usando esse argumentinho de que a gente vai estar se liberando com tudo isso é tudo mentira. Ninguém se libera de verdade. Ninguém muda o mundo lendo o Capital. Ninguém mudou o mundo lendo o mito de Sísifo. Ninguém, absolutamente ninguém. Entendeu? Absolutamente ninguém, assim. Eu acho muito difícil, até mesmo mudar a si mesmo lendo esses livros, assim. De verdade mesmo, assim, de verdade. Por mais que eles te causem uma impressão positiva, por mais que eles te deem algum tipo de diversão, é muito difícil, cara. É muito difícil. E diferente de qualquer religião, você não vai ter ali como eu posso dizer, o mistério, né? Você não tem um mistério dentro desses livros. Você vai lá ler o mito de Sísifo, você tem ali uma história que é baseada em termos mitológicos, mas que quer praticamente dizer que tua vida é uma merda. E vai continuar sendo uma merda, e sua vida vai perdulariamente ser uma merda, né? Essa é a literatura que todo mundo gosta de ler, cara. Porque no fim das contas todo mundo quer algum mecanismo de reconhecimento. E diferentemente da Bíblia, por exemplo, que você vai lá e você lê a Bíblia, e se você tiver algum tipo de impressão sobre aquilo, uma impressão, como eu posso dizer assim, dita transcendental, mas uma impressão psicológica sobre aquilo, você acaba por muitas vezes tendo, como eu posso dizer, um colchão de vida. Então, algum lugar para que você, ao quedar-se na vida, ao cair na vida, você vai ali ter, tipo assim, como eu posso dizer, um colchão ali, você não vai se quebrar inteiro, né? Que seria a figura de Deus. Se esse vídeo
assim, até agora, né, já te deixou totalmente estupefato e você vai ficar aqui comentando e me odiando nos comentários, cara, de verdade mesmo, dá o seu dislike aí, fica de boinha, beleza? Tamo together, tamo junto, fica de boinha, fica na manha, fica na manha, fica na manha, fica de boinha, vai lá, dá o seu dislike de boas, e aí, cara, o que que você faz? Você sai do vídeo. Porque assim, eu acredito que esse vídeo não seja para pessoas burras. É importante dizer, né, também isso. É importante dizer, assim, esse vídeo não é para quem acredita fidedignamente que a Terra é plana. Ai, meu Deus do céu, eu vou usar um monte de argumentos retóricos e descritivos para dizer que a Terra é plana. Ah, pau no seu cu, cara. Me desculpa, assim. Você não consegue calcular nem a velocidade que uma pera cai e você já quer provar a curvatura da Terra que foi matematicamente demonstrada, assim, de fato, foi matematicamente demonstrada, foi visto depois, empiricamente. Então, você é burro. Sai do vídeo se você acreditar nisso. Fuck you. Assim como se você também for um materialista aí, meu Deus do céu, esse cara tá falando uma abominação. A pedagogia e é uma prática de liberdade. E aí as pessoas elas vão ter uma consciência de mundo. Você é um fascista, você é um idiota, não sei o que lá. Cara, sai do vídeo, velho. Sai do vídeo, na moral, vai lá, vê ali o seu viés de confirmaçãozinho de boa, vai lá assistir todo mundo falando a mesma coisa do que você pensa, e você vai ficar feliz com isso, né? Você vai ficar feliz com isso e tá de boa, cara. Tá de boa, isso é um reflexo da nossa atual conjectura da educação, né? Isso é um reflexo, infelizmente, da atual conjectura da educação. Então, cara, de certa maneira, a gente pode começar agora a entrar melhor no tema desse vídeo, né? De que estudar não serve para absolutamente nada, em especial se você for um aluno de humanas, tá? Quando eu digo serventia, é importante notar que serventia é um termo que vem ali justamente do verbo, na verdade não do verbo, né? Do substantivo serviço. Então, algo que está a serviço de outro, né? E o serviço, ele é justamente uma maneira de você conseguir executar coisas que são tangíveis no mundo real. Um exemplo, você vai lá, você quer fazer uma casa e você contrata o serviço de um pedreiro para que ele, ao empregar a sua força de trabalho na construção daquele edifício, logre de forma eficaz a construção daquele edifício. E você tem como moeda de troca para esse serviço uma determinada unidade monetária. No caso do Brasil é real, no caso dos Estados Unidos é dólar, etc. Então, o que acontece é o seguinte, né? Se a gente for parar para pensar, um serviço é algo que, de certa maneira, é transformativo em termos reais. Ou seja, você consegue, de fato, partir de um T0, ou seja, de um momento inicial, sem ter absolutamente nada construído, e a partir do emprego deste serviço, ou de qualquer serviço que seja, você ali ter alguma coisa que seja mais útil, alguma coisa que seja ali utilizável, que seja tangível, que seja uma transformação do substrato inicial em um tempo final. Então você vai ter ali T0, uma coisa bruta, e em TF ali no tempo final uma coisa já elaborada, uma coisa finalizada, uma coisa construída em termos finais. Mas assim, quando a gente para pensar nessa serventia da educação, ler Carlos Drummond de Andrade não vai te levar para lugar nenhum, meu amigo. Ou melhor, vou dar um exemplo até melhor para você. Você lê lá Oswald de Andrade, você lê lá Mário de Andrade, Macunaíma, O Herói Sem Nenhum Caráter. E é um livro que praticamente assim não te ensina absolutamente nada de gramática. E é muito pouco provável que você, um aluno do sistema do educacional atual, seja de escola particular, ou seja de escola privada, seja de escola particular, ou seja de escola pública, é muito difícil que você vai entender esse livro. E é muito difícil que você tenha um verdadeiro interesse nesse livro, porque se faz tanto glance do livro, vamos dar sua vida, não sei o que lá. Você vai lá, você vai começar a ler o livro, você não vai entender porra nenhuma, isso não vai mudar em nada a sua vida, na verdade você vai se sentir mais burro e você vai tentar evitar de ver aquele livro, né? E aí, você vai ler esse livro, ele não vai ter nenhum serviço, nenhuma serventia, né, na sua vida. Nenhuma serventia na sua vida.
Então, cara, a mesma coisa se você for lá e ler Wittgenstein, você for lá e ler sobre a virada linguística, você for lá e ler sobre qualquer coisa assim. O máximo serviço que tudo isso pode ter é ser cobrado no vestibular. E geralmente quando é cobrado no vestibular, é cobrado de forma pífia, tá? Desculpa, é uma realidade, assim. Não é difícil, tipo assim, se você fizer várias provas antigas da maioria dos vestibulares, ou se você assistir uma Suzane Ribeiro da vida, se você assistir ali várias aulas de um determinado cursinho que conglomeram todas essas coisas, cara, desculpa, você vai passar por isso e isso não vai ter afetado em nada a sua vida. E a serventia verdadeira disso daí vai ter sido justamente você saber marcar uma questão. Ou melhor, a sua serventia pode ser dupla, né? Porque caso você seja o elaborador da prova, você vai ganhar algum dinheiro elaborando aquela questão com aquele conteúdo que você teve durante 4 anos na faculdade. E depois você vai passar para os seus alunos, para eles aprenderem, para depois fazerem as questões que você mesmo fez, e aí eles passam, e etc, etc e tal, né? Então, de certa maneira, a serventia de tudo isso, né, acaba sendo nula. Não é útil aprender tudo isso, né? Não é absolutamente, não é serviço de algo, não tem ali um substrato, algo assim, por exemplo, que nem na física, que você vai lá e você aprende o movimento de partículas para fazer um tomógrafo depois. Ou que nem na medicina, que você fica lá decorando as composições dos ossos e não sei o que, e aí depois você usa esses ossos e essas composições para fazer análises clínicas e curar pessoas. Mas no caso, assim, de Macunaíma, por exemplo, você não vai usar isso. Sejamos reais aqui. Mas por que então? Por que então que estudar, apesar de assim não ter utilidade nenhuma, né? Não ter absolutamente utilidade nenhuma, é útil, né? Na verdade é um paradoxo isso, né? É um paradoxo muito interessante, mas então, porque apesar, né? Vou reformular. Porque apesar da não utilidade do estudo, é útil se estudar. Por conta de uma coisa que é chamada de arquivo do mundo. O que é o arquivo do mundo? É praticamente a reunião de todas as memórias que foram construídas ao longo de todos os tempos da história e que foram sendo sedimentadas, compartimentalizadas e, por conta dessa sedimentação e por conta dessa compartimentação, elas acabaram vindo até nós em algum tipo de memória. Essa memória pode ser na cultura, essa memória pode ser numa aula, essa memória pode ser em qualquer outro ambiente, como eu posso dizer, em qualquer outro ambiente, assim, acadêmico que seja, qualquer coisa assim. E, de certa maneira, a única maneira da gente consolidar o arquivo do mundo é revendo os grandes mestres, é revendo essas pessoas, né? Porque senão as ideias morreriam e a gente teria que começar tudo do zero e tudo se repetiria de novo. Então estudar, de certa maneira, serve para alguma coisa, né? Estudar pode, na verdade, não servir para nada, mas serve para uma coisa. Olha o paradoxo do negócio. Estudar serve justamente, cara, para que você consiga manter vivo aquele pensamento. E para que você não tenha que pensar de novo. Né? E além disso, não ter que pensar de novo significa, de certa maneira, a gente conseguir manter coisas que são bonitas e coisas que impressionam a nossa alma, de certa maneira. Então, por mais que estudar não sirva para nada, né? Ou seja, não esteja a serviço de algo sem ser a memória, que é algo totalmente intangível, né? E foge daquela definição que eu estou dando. Estudar ainda, vírgula, paradoxalmente, vírgula, mantém o arquivo do mundo sempre atualizado. Né? Então, é muito importante que, de certa maneira, a gente mantenha esse arquivo do mundo atualizado e é muito importante que a gente tente atualizar, de certa maneira, tudo isso, né? Todo esse arquivo do mundo. Porque a gente precisa andar, né, cara? Não dá pra gente ter como único grande poeta hoje em dia Carlos Drummond de Andrade. A gente precisa de novos poetas, a gente precisa de novas evocações, a gente precisa de novas pessoas, entendeu? E nesse tempo de completa corruptela da educação em geral, eu acho que
aceitar que é inútil estudar, é aceitar que não serve pra nada, pode ser uma maneira, na verdade, de você descapitalizar o ato de estudar e fazer com que você goste novamente ali, você entenda aquilo como uma atualização do arquivo do mundo. E, portanto, que faça com que aquilo seja de fato bonito na sua vida, entendeu? Então, de certa maneira, cara, estudar não serve pra absolutamente nada. Não, não serve. Mas atualize o arquivo do mundo e se mantenha a par dele. Estude, esteja a serviço desse arquivo. Porque, de certa maneira, nós somos, né, essa construção cultural que a gente vive e tudo mais, é o arquivo do mundo. Certo? E manter-se dentro dele, de certa maneira, de uma forma consciente, de uma forma que vos permita deslumbrar tudo isso de forma efetiva, é fazer com que a gente se lembre, né? Só para finalizar, vou dar um exemplo para vocês, cara. Por que a gente lembraria do que falou Thorstein Veblen, teoria da classe ociosa? Por que a gente se lembraria disso? Por um único motivo, cara. Só porque a gente estudou isso, entendeu? Porque senão o Veblen teria sido totalmente apagado. Então o estudo, de certa maneira, é uma maneira que a gente tem de manter-se lembrando das pessoas que conseguiram pensar um pouco diferente daquilo que era o mundo que elas viviam. Um pouco diferente daquilo que todos pensavam, um pouco diferente, ou de forma mais elaborada, daquilo que o senso comum estabelecia. É para isso que serve estudar. Para nada. E ao mesmo tempo, para que a gente consiga se vislumbrar com o mundo e com outras coisas. Se não sei. Matéria, né? Matéria. É isso aí. Vou desligando aqui. Tá bom? Boa, boa. Falou.